Você conhece a história do movimento esportivo no Brasil? Como isso chegou até nós? Você que tem o chamado e vocação para fazer Deus conhecido através do esporte, entenda como você pode fazer parte dessa história também. Fala, meus amigos, irmãos e companheiros de missão. Hoje no nosso canal nós vamos falar sobre a história do movimento esportivo, uma jornada inspiradora que conecta fé, esporte e transformação através dos séculos. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, o esporte tem sido uma ponte para alcançar corações e comunidades. Então não sai daí, acompanhe o vídeo até o final, que hoje nós vamos falar sobre essa história incrível. E você no final vai entender como você pode fazer parte disso. Então, meus amigos, onde tudo começou? Tudo começou através desse livro aqui, ó. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Paulo como esse primeiro mentor esportivo. Paulo, no primeiro século depois de Cristo, ele usou o esporte como metáfora de uma forma poderosa. Então, ele utilizou a disciplina do atleta para ilustrar o que significava seguir Jesus. E nós vemos isso em algumas de suas cartas, ele usando essa metáfora. Então, nos primeiros séculos aí depois de Cristo, nós vemos Paulo, né, como esse primeiro mentor esportivo. Então, lá no século XIX, e agora eu vou entrar num outro tema, que é a igreja e o esporte, e para fazer a introdução desse tema, eu vou pedir para você acompanhar esse vídeo aqui. Você já deve ter visto esse vídeo em algum momento no Instagram, no Reels. Então, acompanha só um pouquinho esse vídeo. Foi no inverno de 1891, lá em Springfield, nos Estados Unidos, que um professor canadense, o nome dele era James Naismith, ele recebeu um desafio. Ele trabalhava na YMCA, Associação Cristã de Moços, e o chefe dele pediu para ele criar um esporte indoor, para manter a garotada ativa durante o inverno e principalmente tirar a molecada da rua e manter longe das brigas. Mas o Naismith queria mais do que só entretenimento. Ele queria formar caráter. Cristão, teólogo, ele percebia o esporte como uma ferramenta para ensinar princípios do evangelho e aproximar a garotada da fé. Foi então que ele pegou uma bola de futebol, pregou uma cesta de pêssegos ali na parede, criou 13 regras básicas. Entre elas, nada de jogo violento. A ideia era desenvolver valores cristãos na quadra. Disciplina, respeito, união, humildade. E aí o esporte se espalhou super rápido. Os missionários logo perceberam um negócio incrível. Os lugares onde ainda não chegava o evangelho, o basquete abria as portas. Eles começaram a organizar jogos, construir quadras, promover campeonato. E aí, entre uma partida e outra, anunciavam, testemunhavam a mensagem de Jesus. A garotada treinava uma mensagem bíblica. Muitas vezes ficavam para o estudo, um tempo de comunhão. Enfim, o clima era outro. E aí, esse DNA cristão do basquete segue vivo até hoje. Você deve ter ouvido falar sobre ministérios como Atletas em Ação, entre tantos outros, continuam como missões, né? Jogadores da NBA como Stephen Curry, Jonathan Isaac, eles falam abertamente da fé deles. Times universitários viajam com capelães. Sim, no mundo inteiro o basquete segue sendo uma ferramenta de anúncio dos valores do evangelho. Então, da próxima vez que você vê uma bola quicando na quadra, lembre-se de uma coisa. Esse jogo começou com um cristão que queria muito mais do que cestas. Ele queria transformar vidas com os valores do reino. Esse vídeo fala muito bem sobre a modalidade do basquete, sobre o crescimento, onde nasceu, e também um órgão que é responsável pelo surgimento tanto desse esporte e que também tem um impacto muito poderoso como ministério esportivo naquele período, que é a Associação Cristã de Moços. Então ela, com essa visão de ministério esportivo centrado em Cristo, utilizou o basquete, utilizava essa modalidade esportiva para ali também treinar e discipular aqueles homens que faziam parte dessa associação. E não só o basquete, meus amigos, o futebol também, nesse mesmo período, através de clubes ingleses, tiveram aí iniciativas para alcançar jovens e comunidades, também utilizando o esporte para discipular, para treinar, para cuidar dessa questão do corpo, cuidado com a saúde física, né? Nesse período, a própria educação física também, na história da educação física, vai trazer sobre essa educação física nesse mesmo período, através da Associação Cristã de Moços, e aí clubes ingleses também adotam essa iniciativa para trabalhar com jovens e comunidades. Então, nós chegamos no século XX, e aí nós temos uma notícia não muito boa. É o desaparecimento do esporte como ministério. Entre 1901 até 1910, essa visão de esporte como ministério importante no corpo de Cristo, ela desaparece. Mas apesar disso, algumas pessoas, né, notáveis no esporte, pessoas de referência no esporte,
permaneceram fiéis aí, seguidores de Jesus e mesmo assim proclamando a sua fé, mas essa visão do esporte como ministério, ela desaparece aí. Então, graças a Deus, em 1969, volta o movimento esportivo no cenário mundial, né? E aí, olhando para isso, olhando para essa história, eu dividi isso em três partes, ou em três tópicos, né? O início visionário, a expansão estratégica e o encontro histórico. Então, começou várias iniciativas dentro dessa visão, né, de ministério esportivo centrado no corpo de Cristo, com o propósito de fazer Deus conhecido, de revelar Cristo. Então, a partir de 1982, isso ressurge e dá essa ascensão aí. E dentre elas, nós vemos algumas iniciativas ou alguns movimentos em diversos lugares do mundo que foram muito efetivos. Então, em 1988, em Seul, na Coreia do Sul, acontece esse movimento de grande impacto. Depois, em 1992, em Barcelona, na Espanha, isso também um outro evento, uma outra iniciativa também que gera um grande impacto. Depois, em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos. E por fim, em 1999, na África do Sul, a Escola Internacional de Liderança Esportiva começou, iniciando a maior multiplicação de líderes com um coração servidores já visto no movimento. Então, em 1999, já próximo aí dos anos 2000, inicia aí essa grande multiplicação, né? A maior multiplicação dentro dessa visão de ministério esportivo, de pessoas com corações servo dentro do esporte, já vista aí dentro desse movimento. Então, dentro desse impacto global, pessoas demais da metade dos países do mundo vieram à escola e muitos mais foram treinados através dos treinamentos do nível 1 e nível 2. Isso também a gente pode falar um pouquinho mais dentro das ferramentas de capacitações que nós temos, né? Seminários esportivos ou escolas de esporte, isso a gente consegue aprofundar um pouco mais, mas através disso essas pessoas foram treinadas e a partir dessa visão, desse movimento, seguiram essa visão, né? De um movimento esportivo centrado em Cristo, centrado em fazer Cristo conhecido através do esporte. Então agora a gente vai falar sobre o novo milênio, né? A partir aí dos anos 2000, um avanço revolucionário do novo milênio.